Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. E estamos de volta aqui então neste domingo, hoje é dia 4 de outubro de 2020. Estamos dando início então à nossa escola bíblica dominical, iniciando assim o nosso quarto trimestre, né? Então, nós estamos começando essa nossa série de estudos com a lição baseada na revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Esta revista deste quarto trimestre, ela tem como título Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. Então, nós vamos ver que, através de personagens da Bíblia, nós vamos tirar uma série de exemplos para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar, na nossa vida cristã. Bom, esta revista, como disse, nós vamos estudar sobre alguns personagens bíblicos e aproveitando os exemplos que eles nos deixaram, né? Então, nós vamos começar hoje estudando sobre Abraão. Depois nós vamos ter uma lição, a segunda lição vai ser sobre José. Depois nós vamos estudar sobre Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, Neemias, Esther, Isaías, Jeremias, Daniel e por fim Abacuque. Então nós vamos trabalhar o mês de outubro, novembro e dezembro com esses personagens bíblicos que muito têm a nos ensinar. Então vejamos lá. A lição de hoje, como disse, ela vai tratar de Abraão, que é o pai da fé. Ela tem por título Quando na Adversidade Confiamos em Deus. Ela está baseada no texto que está no capítulo 21 de Gênesis, do verso 1 ao 19. Como é um texto bem longo, eu o dividi em 3 slides. Então vamos lá. Leamos então Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 19. Então vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei
e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Becerba, onde passou a viver. Este foi o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 22, do verso 1 até o verso 19. Bom, vejamos então, quem era Abraão, né? Eu coloquei aqui a princípio como quem era Abrão, porque depois, à medida que Abraão vai tendo experiências com Deus, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, a mesma coisa que ele faz com Sara, que era Sarai, e ele vai mudar o seu nome para Sarai. Isso tem uma razão. Bom, a Bíblia nos diz, do texto que nós lemos, que ele era filho de Terá. Ele era filho de Terá, né? Aí o que nós vamos encontrar? Que ele era de Ur dos Caldeus. Aliás, no texto que nós lemos não diz que ele era filho de Terá. E nós vamos ver isso no outro texto que nós vamos ler daqui a pouco. Ele é de Ur dos Caldeus, que era uma região lá abaixo da Babilônia, onde hoje está localizado o Iraque, naquela região lá. Então era na região bastante distante, e é o que nós vemos lá em Gênesis 11, no capítulo 27 a 31, para que nós possamos identificar quem era Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Esta aí é a origem, então, de Abrão, que era filho de Terá. Bom, Abrão não conhecia o Senhor, e nós vamos ver isso à medida que nós fomos vendo os textos mais adiante, né? Então veja lá, quando nós lemos lá em Josué, quando Josué chega à terra prometida, lá no capítulo 24 de Josué, do verso 1 a 3, nós vamos ver lá. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Vejam aí que Abraão era um pagão, Abraão não conhecia o Senhor. Mas aí Josué, prosseguindo, vai dizer: mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Então veja lá como Deus vai transformar a vida de um homem que não o conhecia, e por meio deste homem todos os povos da terra seriam abençoados. Então Deus faz então uma chamada para Abraão, que aí eu coloco ainda que ele era Abrão ainda nesse momento, né? Então veja lá, Gênesis 12, 1 a 4, vai nos mostrar então como Deus chama Abraão, né? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Veja, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã.
Ele já estava com a idade já avançada. Veja lá, aí o que nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 7, verso 2 a 4, quando Estevão, no seu discurso, está falando. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão. Abraão não conhecia o Senhor se revelou a ele, o Senhor se deixou conhecer a Abraão. Então, a isso respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem, que era justamente Canaã, que era a terra prometida. Então, veja, Abraão não conhecia o Senhor lhe aparece lá em Ur dos Caldeus. Aqui está o mapa, onde você vê o número 1, é a origem de Abraão, lá em Ur, bem abaixo da Babilônia, na região que hoje é o Iraque. Abraão, então, inicia sua caminhada com seu pai, com seu irmão e com seu sobrinho, e vão chegar até Harã. E lá em Harã eles vão se estabelecer durante algum tempo. O pai de Abraão morre lá, mas o Senhor vai ratificar a sua chamada a Abraão, e Abraão então vai prosseguir caminhando até que ele passe por Canaã, que você está vendo aí, né, à beira do mar Mediterrâneo, um pouco acima do Egito. Abraão chega lá e o Senhor que havia prometido que essa seria a terra dele, da sua descendência, lá o Senhor vai ratificar que esta é a terra prometida, que será conquistada 400 e poucos anos depois pelo povo oriundo de Abraão, que é o povo que sai do Egito, do cativeiro do Egito, sob a liderança de Moisés, e que por fim vai chegar à terra prometida sob a liderança de Josué. Então, o homem que não conhecia a Deus é chamado de um meio pagão, e este homem vai ser conduzido pelo Senhor até Canaã, porque o Senhor tinha um propósito de abençoar todos os povos da terra por meio deste homem que ele chamara lá da região de Ur dos Caldeus. Então, a ordem de Deus para Abraão, aqui continuo chamando de Abrão, foi bem específica, bem detalhada. Deus falou com Abraão em minúcias. Vejamos lá. Olha, Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu estou repetindo o texto para que isso fique bem sedimentado em nossa memória. Veja lá então, o que Abraão tinha que deixar para trás? O Senhor foi bem específico com ele, o Senhor foi bem detalhista com Abraão. Abraão deveria deixar para trás, olha, a sua terra, tá? A sua terra natal, que por certo ele gostava dela, que por certo ele vivia com muito mais conforto do que para a terra que ele caminharia. Ele já estava estabelecido e agora o Senhor o chama para uma viagem, ele vai se tornar um nômade até que ele chegue à terra prometida. Então Abraão tinha que deixar para trás a sua terra, que é uma coisa difícil. Abraão tinha que deixar os seus parentes, tal da sua parentela, e Abraão tinha que deixar a casa de seu pai. Então veja como o Senhor foi bem detalhista com ele. O que o Senhor queria? Olha, Abraão, abandone o que você julga que é mais precioso. Eu estou me revelando a você e eu quero fazer de você uma grande bênção, porque por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí, lá em Mateus, no capítulo 19, verso 29, nós vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz, tá? E a gente vai ver que isso é realidade na vida de Abraão. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa,
receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Veja que Abraão, ao cumprir isto, Abraão ele fez isso num grande ato de fé. E aí em Hebreus vai nos dizer que Abraão foi justificado pela fé, porque ele deixou tudo para trás para obedecer à ordem do Senhor. O que Abraão deveria deixar para trás estava muito bem claro. Ele tinha que deixar terra, ele tinha que deixar parentes, ele tinha que deixar a sua casa, ele tinha que abandonar tudo. Então o Senhor tinha deixado isso muito bem claro para ele. Agora o que viria pela frente estava muito vago. Abraão partiu, como se diz em navegação aérea, Abraão partiu navegando por instrumentos. Abraão foi seguindo e sem saber o que ele encontraria pela frente. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 1, diz lá: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da sua casa e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra seria esta? Será que Abraão questionou? Senhor, lá eu vou ter conforto, lá eu vou ter riqueza, lá eu vou ter água, lá eu vou ter como cultivar, a terra é boa, a terra é fértil? Não. Abraão larga tudo aquilo para trás e parte sem ter nada claro para ele. A sua chamada foi muito vaga, ele não sabia o que encontraria pela frente. Mas aí Abraão partiu sem saber então para onde ia. Aí Hebreus, no capítulo 11, o autor lá diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Veja, ele partiu pela fé. O Senhor se revela a Abraão, Abraão não o conhecia, e Abraão então agora vai caminhar pela fé, obedecendo aquele que o chamara, e ele não sabia para onde estava indo, ele estava simplesmente confiando naquele que o chamou para caminhar. Aí, meus irmãos, a semelhança de Abraão, a nossa confiança está firmada no Senhor. Abraão foi chamado pelo Senhor, nós também fomos chamados pelo Senhor, e o Senhor nos chama para uma caminhada, e esta caminhada vai ser sempre com a presença constante do Senhor. O Senhor não abandonou Abraão, embora Abraão tenha passado por momentos de adversidades, o que acontece conosco também. Mas, a semelhança de Abraão, que o Senhor nunca o abandonara, o Senhor também nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco em momentos de adversidades, em momentos de bonança, enfim, em todos os momentos da nossa vida. Abraão não colocou a sua fé em um plano específico. Ele colocou a sua fé naquele que o chamou. Olha, nós não sabemos o que nos espera à frente. O Senhor não nos deu um plano específico do que nos espera à frente, mas o Senhor nos deu a certeza de que estará sempre conosco. Aí nós vamos ver que ao ser chamado por Deus, Abraão não tinha nenhuma prova concreta ou tangível de uma vida abençoada adiante, para fora de Ur. Ele simplesmente obedece. Então ele colocou toda a sua confiança na palavra de Deus, naquele que se revelou a ele. E nós também colocamos a nossa confiança naquele que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em tempo de adversidade, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é a nossa âncora. É nela que nós nos sustentamos, é nela que nós estamos agarrados. E ancorados na palavra do Senhor, as ondas não vão nos levar, a maré não vai nos levar, porque em tempo de adversidade é a palavra de Deus que é a nossa âncora. A nossa esperança está no Senhor e nas promessas que Ele nos deu na sua palavra. Então, veja lá o que João vai dizer, o que nós encontramos em João, no capítulo 16, verso 33. Palavras do Senhor Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É nesta promessa que nós temos que estar ancorados. E Abraão estava ancorado justamente na palavra, na promessa que o Senhor lhe fizera.
Aí vejamos lá então, Abraão partiu sem saber aonde o caminho da obediência o levaria, mas acreditando que Deus o conduziria à medida que caminhasse com ele, algo semelhante com a nossa vida, e nessa caminhada poderão surgir adversidades, e surgem adversidades, mas o Senhor estará conosco sempre, porque Ele nos deu a sua paz. E Abraão, quando escuta aquela chamada do Senhor, o Senhor o inundou de paz, isso porque ele abaixa a cabeça e obedece e vai em frente. Então, meu irmão, o Todo-Poderoso estava com ele, o Senhor estava com Abraão. Então é o que nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 17, do verso 1 ao 6, depois do verso 15, o verso 19 e o verso 21. Vejamos lá primeiro Gênesis 17, de 1 a 6. Quando Abraão estava com 99 anos, veja, a chamada de Abraão se dá com 75 anos, quando ele sai lá de Terá. Né? Quando Abraão estava com de Arã, perdoe, Terá era o nome do seu pai. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Parece que é como se o Senhor estivesse falando conosco, nos chamando para uma vida de responsabilidade, uma vida de santidade. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Veja, ele aí está com 99 anos, tá? Ainda não tinha o seu filho. Abraão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Ele escuta isso com 99 anos. Não será mais chamado Abrão. Veja aí, agora seu nome muda para Abraão. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Indo agora para o verso 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Indo para o verso 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Indo para o verso 21. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Então veja, Abraão, ele recebe a sua chamada lá em Arã com 75 anos. Aos 99 anos, o Senhor lhe muda o seu nome e diz que ele será pai de muitas nações. Muda o nome de Sarai para Sara, porque ela daria à luz a um filho. E o Senhor diz que no ano que vem, por esta época, lhe daria o filho. Então, 75 anos, Abraão sai, com 99 anos ele recebe a promessa, ou seja, 24 anos depois, e um ano depois vai nascer Isaque. Ou seja, Abraão esperou 25 anos para que uma promessa se cumprisse. Veja, não importa o tempo, as promessas de Deus vão se cumprir. Deus é fiel e a promessa de que Ele estará conosco em meio às adversidades, essa promessa se cumpre porque o Senhor nunca nos deixa sós. Então, veja, em Gênesis capítulo 21, voltando lá do verso 1 a 3, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, com 100 anos de idade, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Então, chegou agora o momento da grande prova. Observe que Abraão tinha recebido uma grande bênção. Abraão recebera o seu filho, e o Senhor diz que por meio desse filho, todos os povos da terra seriam abençoados. Mas agora vai surgir um grande desafio para Abraão. Vai chegar um momento de uma grande prova para Abraão, como pode acontecer com qualquer um de nós, de passar por uma grande prova na nossa caminhada com o Senhor. Veja lá Gênesis capítulo 22, de 1 a 5. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha aí o momento da grande prova, o Senhor vai lhe pedir aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tanto aguardara. Mas Abraão, mais uma vez, vai obedecer os mandamentos, a chamada do Senhor. Olha, observe que Deus já havia provado Abraão antes. Você vai encontrar alguns relatos anteriores falando sobre provações que Abraão passou, sobre momentos difíceis que Abraão passou. Mas veja lá, em 12:1 de Gênesis, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Era uma prova, e Abraão passou nesta prova, ele obedeceu. Hebreus, no capítulo 11, de verso 8 a 10, o autor vai nos dizer o seguinte, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Todo aquele conforto lá de Ur dos Caldeus ficou para trás, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele já sonhava com a vida eterna, ele esperava isso do Senhor. Veja lá então, no meio da prova, meu irmão, da adversidade, Abraão manteve toda a sua confiança no Senhor. Olha, o Senhor lhe prometeu aquele filho e agora o Senhor lhe pede aquele filho. Abraão, no meio dessa prova tão difícil, nesse momento em que o seu coração fica tão apertado, mesmo assim, ele coloca a sua confiança no Senhor e mais uma vez ele vai obedecer ao Senhor. Então, toda a sua convicção estava na promessa que Deus lhe fizera. Olha, eu tenho a promessa de que serei pai de muitos povos. Só tenho um filho. E agora, como é que isso vai se dar? Aí, Gênesis 21:12, veja lá, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Abraão deve ter feito uma revisão e levado tudo isso em consideração. Olha, ele falou que a minha descendência vai ser abençoada por meio de Isaque, esse filho que ele me deu na minha velhice, aos 100 anos de idade, e ele agora me pede este filho. Olha, eu vou obedecer, eu sei que ele é Senhor, ele é soberano, e eu o conheço, eu já tenho caminhado com ele, eu tenho esperança com ele, eu já passei por outras lutas anteriormente, então eu vou obedecer ao meu Deus. Aí, voltando lá para Hebreus de novo, no capítulo 11, verso 17 a 19, o autor vai dizer, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, veja, Deus prova os seus. Deus, na nossa caminhada com Deus, nós seremos provados porque o Senhor está forjando o nosso caráter. E só o Senhor Jesus é que pode modificar o caráter de um homem, de uma pessoa. E isso se dá à medida que nós vamos caminhando com Ele. Nós vamos tendo amadurecimento na caminhada com o Senhor, na vida cristã. E Abraão, à medida que ele ia caminhando com o Senhor, ele ia amadurecendo a sua confiança e as suas experiências com o Senhor. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Olha aí como Abraão tinha uma visão, é por isso que ele é considerado o pai da fé. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos.
Então Abraão, o que ele considerava em seu coração? Se o Senhor me deu esse filho, e é por meio desse filho que todos os povos da terra serão abençoados, se o Senhor quer tomá-lo, o Senhor tem poder para ressuscitá-lo, porque eu tenho caminhado com ele, eu tenho passado por adversidades, e nessas adversidades eu tenho visto a fidelidade do Senhor, que até agora não falhou comigo e não vai falhar nesse momento. Então, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Veja aí uma forma de nos mostrar, de uma maneira, de uma forma figurada, a ressurreição dos mortos, como nós seremos restituídos para o Senhor um dia. Vamos lá. Deus, então, ao provar a Abraão, estava, como já disse, estava lhe permitindo desenvolver a sua fé. E esses são os objetivos, esse é um dos objetivos, melhor dizendo, quando o Senhor nos permite passar por provações. É para desenvolvimento da nossa fé. Então, em tempo de adversidade, a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque o Senhor está trabalhando a nossa fé. Voltando lá, vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 1, de 6 a 8, Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Olha, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé de Abraão resultou sim em louvor ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor e honra ao nome do Senhor. E Abraão, como pai da fé, nos permite ver este grande exemplo para que a nossa fé seja fortalecida e que a nossa vida cada vez mais louve o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor e honre o nome do Senhor. Abraão, então, ao ouvir o chamado de Deus, ele não vacilou, ele respondeu de imediato. Abraão respondeu com prontidão à ordem do Senhor. Veja lá, Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Isso faz nos lembrar Isaías também, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Veja, prontidão, é isto que o Senhor espera daqueles que confiam nele. E esses que têm prontidão e responder ao Senhor, eles respondem com prontidão porque confiam no Senhor e sabem que mesmo que passe, que a chamada seja para passar por uma prova, o Senhor estará com eles. Então, ele tinha prontidão em servir ao Senhor e o Senhor também nos chama para uma vida de prontidão em servi-lo. Uma vida que tenha prazer em servi-lo, uma vida que esteja preparada para o serviço do Senhor. Na adversidade que nós vamos ver, embora do Senhor peça a Abraão aquela grande bênção que ele tinha recebido aos seus 100 anos de idade, que foi Isaac, o Senhor pede a Abraão aquela grande bênção e Abraão, no meio de toda essa adversidade, não reclamou e não blasfemou. Ele simplesmente obedeceu. Sabe por quê? Experiência na caminhada com o Senhor. Ele já conhecia o Senhor. Gênesis 22, 2, voltando lá, então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. O Senhor sabia o quanto Abraão amava Isaac. Mas o Senhor diz aí: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Olha, meu irmão, há momentos que nós devemos fazer algumas perguntas e perguntar assim: qual é o meu Isaac? Qual é o seu Isaac? Se o Senhor o pedir, será que eu estou pronto a entregar?
O nosso Isaac, o meu Isaac, o seu Isaac, não significa que seja um filho, não. Pode ser qualquer outra coisa que você tenha por preciosa. O que o Senhor queria com Abraão é que Abraão colocasse o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E é isso que o Senhor quer com todos nós. E por isso, por esta razão, ele às vezes nos conduz a momentos de adversidades para que ele tenha a primazia em nossas vidas. Veja lá então, seu coração estava dolorido, porque o Senhor sabe disso. Olha, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. O Senhor sabia que isso ia doer muito para Abraão. Seu coração estava dolorido. Perder seu único filho. E além disso, por um ato de suas próprias mãos, o Senhor mande que ele imole seu filho, que ele sacrifique seu filho, que ele coloque o seu filho sobre o altar e que o Senhor o sacrifique e o queime. Isso seria feito com as suas próprias mãos. Veja a agonia de Abraão, mas ele não reclamou e ele não blasfemou em meio a essa adversidade que ele estava passando. Abraão obedeceu sem questionar. Lá em Lucas, no capítulo 26, o Senhor Jesus diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Era isso que Abraão entendia. Olha, eu não posso deixar que qualquer outra coisa tome o lugar do Senhor na minha vida. Eu amo meu filho, sim, mas o Senhor tem a primazia na minha vida. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, mas o Senhor tem que ter a primazia na minha vida. E era isso que o Senhor queria que Abraão demonstrasse. Então, no meio da aflição, Abraão vai obedecer ao Senhor com todo zelo. Voltando lá para Gênesis 22:3, diz assim: na manhã seguinte, algumas versões dizem, na manhã seguinte, bem cedo, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Veja, olha, o Senhor pede a Abraão o que ele tem de melhor e pede que Abraão o ofereça em sacrifício, e Abraão não vai fazer isso de qualquer maneira, não. Abraão demonstra prontidão no servir ao Senhor, mas também demonstra zelo. Ele preparou todas as coisas. Ele se levantou cedo, ele chama os seus servos, ele chama Isaac, ele corta a lenha e parte em direção ao lugar que o Senhor lhe havia indicado. E essa caminhada não vai ser curta não, vou levar em torno de 3 dias para chegar lá. Aí veja lá, ele fez todos os preparativos para o sacrifício. Ele não ia oferecer ao Senhor um sacrifício de qualquer maneira. E o Senhor nos chama para um culto que seja oferecido com ordem, com decência, e isso começa dentro do nosso coração. Vamos lá então, a grande pergunta, veja lá. Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você imagine o quanto deve ter doído essa pergunta? Mas Abraão vai responder com toda a fé, porque ele estava ancorado na palavra. Aí ele vai responder o que nós vamos encontrar aqui em Tiago. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aqui o que o Tiago está dizendo é o seguinte: olha, falar que crê em Deus é muito fácil. Agora você precisa mostrar a sua fé no Senhor. Então, de que maneira que você vai mostrar isso? Vai mostrar por meio das obras. É por meio das nossas obras que nós mostramos que a nossa vida foi transformada. Foi por meio das suas obras que Abraão mostrou que tinha comunhão com o Senhor e que acreditava no Senhor. E ele demonstrava isso de uma maneira prática. O Senhor nos chama para uma demonstração prática para o mundo de que a nossa vida foi transformada. Então, dizer que tem fé, mas não tem obras, isso é incompleto. Não quer dizer que nós somos salvos pelas obras, mas as obras vão mostrar que a fé atuou na nossa vida, e por meio das obras nós tornamos visível a obra que o Senhor fez em nossas vidas. E veja que Abraão vai tornar isso muito bem visível para aqueles 2 servos que ele falou:
fiquem aqui embaixo, que eu vou lá em cima com o menino adorar o Senhor e depois eu voltarei. Tá? Aqueles 2 servos viram Abraão levando lenha, levando brasa, levando tudo que era necessário para o altar. E aqueles 2 servos viram Abraão voltar, viram Abraão e Isaque voltarem para junto deles e retornarem lá para Berseba, né? Então, nós vamos ver no meio de tudo isto aí, nesse momento de sacrifício, de obediência de Abraão, a manifestação da graça de Deus. Veja só, Gênesis 22, 11 e 14, olha a prefiguração da graça. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Agora eu sei que quem tem o primeiro lugar na sua vida sou eu. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 11 e 14. A obediência de Abraão, sabe o que vai fazer? Ela nos proporcionou uma antevisão da graça de Deus. Você viu que lá, no momento em que Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor lhe apresenta um substituto. Isto é graça, e algo semelhante aconteceu conosco. Veja, João Batista, do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nós vamos ver João Batista dizer o seguinte: após João Batista ter batizado o Senhor Jesus iniciar o ministério, alguns dias depois, o Senhor está passando e João Batista com seus discípulos olha para Jesus e diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que vai nos substituir. Da mesma maneira como aquela substituição lá no Monte Moriá, surgiu aquela substituição para Isaque que estava a ponto de ser sacrificado, o Senhor Jesus vai surgir para nos substituir. Então lá nessa manifestação da graça, nessa manifestação de obediência, lá no Monte Moriá, que Abraão e Isaque vão nos proporcionar, nós vamos ver a presença de um substituto, e nós todos deveríamos sofrer na cruz em nosso lugar. Isaque levou a lenha, o Senhor Jesus carregou a cruz, então, o Senhor Jesus, nos substituiu. Isaque foi substituído por um cordeiro, por um carneiro que apareceu no mato preso pelos chifres. E o Senhor Jesus vai nos substituir naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Então o que nós vamos ver naquele momento lá no Monte Moriá é uma antevisão da graça de Deus, e é esta graça que nos salvou, e é esta graça que nos sustenta em tempos de adversidade. João, no capítulo 8, versos 56 a 58, o Senhor Jesus diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, eu já estava muito antes de Abraão. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou Deus, e foi eu que chamei Abraão para aquelas experiências comigo. Então, Abraão partiu com o coração aflito, mas inabalável na fé. Salmos 34, versos 18 e 19 vai nos dizer o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Abraão tinha o coração quebrantado, Abraão tinha o espírito abatido, mas o Senhor estava com ele nas adversidades, da mesma maneira que está conosco. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versos 18 e 19. Em momentos de adversidades, meu irmão, em momentos de adversidade, meu irmão, minha irmã, Deus nunca nos deixa sós.
Ele estará sempre presente nos nossos momentos mais difíceis, mesmo que Ele nos requeira coisas que nós amemos muito, abrindo mão delas, sentindo toda a dor. Ele sabe a dor que nós estamos sentindo. Ele tem aquela letra que diz, Ele sabe o que vai dentro da alma. Ele ouve a oração do aflito. Então, em momentos de adversidade, Deus nunca nos deixa sós. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, quando forem provados, quando eu exigir alguma coisa de vocês, para provar a fé de vocês, para fortalecer a fé de vocês, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha, eu vejo o escape que o Senhor providenciou lá no Monte Moriá. Na hora que Isaac ia ser sacrificado, o Senhor chama Abraão, o anjo chama Abraão, ele levanta os olhos e vai encontrar lá no meio do mato um carneiro que vai substituir a Isaac no seu sacrifício. Abraão então foi provado e aprovado porque ele se apegou à sua fé. É este o objetivo que o Senhor tem quando quer nos aprovar, quando o Senhor faz nos passar por adversidade. Ele está nos provando para que nós sejamos aprovados, para que nós estejamos mais apegados à nossa fé, para que nós estejamos mais ancorados à palavra de Deus, que é o nosso sustento. Então, Hebreus, no capítulo 4, verso 14 a 16, voltando lá para ele de novo, vai dizer o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Foi isso que fez Abraão. Abraão se apegou com toda firmeza à fé que ele professava. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, o Senhor Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da adversidade. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, no momento da tribulação, no momento da luta. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha, você está passando por luta, o Senhor Jesus passou por tudo isso e experimentou. Então, aproxime-se do trono da graça com toda a confiança. E foi isso que Abraão fez. Abraão se aproximou do trono da graça. Ele foi lá e ergueu um altar para oferecer o seu filho. E observe que antes de colocar o seu filho ali, ele arruma o altar. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que o seu altar em nossas vidas esteja arrumada. O Senhor chamou Abraão para que ele caminhasse com ele e tivesse uma vida íntegra. E é isso que o Senhor requer de nós também. Então, no meio da adversidade, meu irmão, minha irmã, em tempo de necessidade, a graça de Deus sempre há de se manifestar. Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Há uma outra versão que eu gosto muito que diz: Paulo, tudo que você precisa é da minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas adversidades, nas lutas, nas tribulações, porque tudo que eu preciso é a graça do Senhor. Minha graça é suficiente para você. Então, no meio da adversidade, em tempo de necessidade, a graça de Deus sempre há de se manifestar. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará
a sua herança. E por meio de Abraão, em Cristo, nós somos herança do Senhor. Salmo 94, verso 14. Aí, como eu sempre gosto de trazer à nossa memória alguns dos nossos hinos do Inário para o culto cristão, aí nós temos o hino 502, que diz o seguinte: temos por lutas passado, lutas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Observe que Abraão foi fiel. Força e poder nos tem dado, ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Olha que letra maravilhosa que, como eu disse no domingo passado, este hino também parece sintetizar tudo que nós estamos aqui falando nesta manhã de domingo, de 4 de outubro de 2020. Por fim, meu irmão, minha irmã, veja o que o Senhor Jesus vai nos dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A adversidade está aí, a luta está aí, a tribulação está aí, mas a paz do Senhor, a presença do Senhor está conosco. E ele diz, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu estou com vocês todos os dias. Então, no meio da adversidade, tenhamos todos a certeza de que assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós tínhamos para falar nesta manhã de domingo, e que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor os guarde fortalecidos nessa certeza da presença e da paz do Senhor constante conosco, e tenhamos todos uma semana abençoadíssima, quero dizer. E no próximo domingo, dia 11, nós estaremos todos aqui de volta para estudarmos mais um personagem bíblico, e nós veremos quais são os exemplos que nós poderemos tirar da vida desse personagem bíblico que nós estudaremos na próxima semana. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço para todos vocês e até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Até lá!